Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse sétimo episódio e último episódio da nossa série de relações, eu vou demonstrar e apresentar para vocês o lema de Zorn. Ok? Eu acho que é o episódio mais hardcore do meu canal, porque acho que é a prova mais difícil que eu fiz por enquanto. Ok? Então esse vídeo eu não sei quanto tempo ele vai durar, mas eu tenho certeza que ele vai ser mais longo que o normal. Tá? O lema de Zorn é algo que, primeiramente, é chamado de lema, só que ele poderia ser simplesmente chamado de teorema, porque ele é muito utilizado, ok? E ele é muito incompreendido. Então, eu vou apresentar uma prova para vocês. Eu já digo de começo que se é a primeira vez que vocês estão vendo o lema de Zorn e é a primeira demonstração que vocês estão lendo, vocês provavelmente não vão entender até o final do vídeo, tá? É um trabalho que exige um tempo, talvez exija mais do que meu vídeo, exija talvez os seus livros, porque é uma prova não muito clara, ela é complicada, ela tem demonstrações dentro de demonstrações, ok? Só que ela é muito interessante, muito importante, e eu acho que é uma boa forma de finalizar a série para vocês, ok? Então o lema de Zorn, ele diz que todo conjunto indutivo possui um elemento maximal, tá? Obviamente eu vou explicar para vocês o que é o conjunto indutivo. O lema de Zorn ele é utilizado para vários outros teoremas, tá? Eu acho que o teorema mais comum que vocês podem encontrar é o teorema da base incompleta em álgebra, tá? O lema de Zorn é utilizado para demonstrar esse teorema. Se não, tem outros teoremas um pouquinho mais complicados, o teorema de Zermelo, por exemplo. E vocês têm uma cadeia, por exemplo, que o axioma da escolha implica o teorema de Zorn, quer dizer, o lema de Zorn, que implica o teorema de Zermelo, os dois começam com Z, legal, que implica o axioma da escolha, tá? Isso é completamente teoria dos conjuntos, é bem complicado, ok? Eu já vou dizer de começo que para essa prova eu vou utilizar o axioma da escolha, porque foi a prova que eu achei, eu não sei se tem outras provas sem o axioma da escolha, mas eu vou falar para vocês onde que eu utilizo esse axioma, tá? Que ele é muito é, polêmico, vamos dizer, tá? Mas vocês vão ver que é bem óbvio onde eu posso utilizá-lo. Ok? Então vamos lá, né? Então apertem os cintos. Primeiro eu vou falar o que é um conjunto indutivo, tá? Então vai ser um ponto de definição, antes da gente começar. Então se a gente considera um conjunto E com uma relação de ordem larga, tá? Então uma relação de ordem normal, né? Isso já obviamente é um conjunto ordenado, né? E a gente fala que é um conjunto indutivo se para todo conjunto, subconjunto F, né? Então se temos um F que está incluso em E, é totalmente ordenado, né? Então, para todo subconjunto que está em E, que está ordenado, então F vai ser ordenado, temos que F possui um majorante em E, ok? Né? Então, se temos E assim, né, e temos F, se eu pegar outra cor para vocês, então um rosinho aqui, um F aqui, né? Para todo elemento de F vai ter um majorante, né? Então a gente pega o menor dos majorantes, óbvio, né? Porque vai ser o majorante F, então é o menor dos maiores elementos, né? Vai existir um F, ok? Isso que a gente fala que é um conjunto indutivo, ele é construído mais ou menos assim por indução, né? Como, por exemplo, as provas por indução que eu já apresentei para vocês, tá bom? Então, isso é um conjunto indutivo, então muito bem. E agora a gente vai partir para a demonstração, né? Porque o lema de Zorn funciona para conjuntos indutivos. A demonstração ela é feita pelo absurdo. Vocês vão ver que eu vou fazer algumas provas pelo absurdo nesse vídeo, tá? Então a gente vai fixar um conjunto indutivo, né, ordenado, né, e com a relação de ordem, e a gente vai supor pelo absurdo, que E não possui elemento maximal, ok? A prova diz que todo E possui um elemento maximal, né? Então, se a gente quer resolver pelo absurdo, a gente fala que ele não possui. A ideia dessa prova é construir uma cadeia muito grande, né? Um tipo de cadeia específica muito grande que vai contradizer isso. Então, que o fato da gente contradizer vai demonstrar o lema de Zorn. Ok? Primeiro, a gente sabe que é indutivo. Então, vamos sair de onde que a gente sabe, né? Então, E indutivo
Isso implica o quê? Bom, como eu expliquei para vocês, indutivo é meio que um conjunto construído por indução. Então isso implica que para toda cadeia, né, então lembre-se, no último vídeo eu falei de cadeias, então eu vou notar ela C. Então para toda cadeia C que está inclusa ou igual a E, existe um majorante, né? Então eu vou falar A de C, ok? Porque ele depende da cadeia. Então existe um majorante, tal que para todo elemento da cadeia, esses elementos vão ser inferiores ou iguais a esse majorante. Ok? Essa é a definição de um conjunto indutivo que eu expliquei para vocês. Né? A gente tem um majorante, F é um subconjunto G, ele possui um majorante. Então, até aí tudo bem. Ok? Agora, pela suposição pelo absurdo, a gente disse que não possui um elemento maximal. Ou seja, ele existe um elemento que é estritamente superior a isso. Né? Então, existe uma função majorante, né? Uma função que envia o majorante dessa cadeia. Então existe um M de C que pertence a E, tal que esse majorante vai ser estritamente superior a esse AC. Ok? Então, por enquanto, o que a gente mostrou? A gente falou que para todo conjunto, para toda a cadeia que está inclusa em C, temos uma função que envia um majorante que pertence a E, tal que para todo elemento dessa cadeia, temos x que vai ser estritamente inferior a m de C. Tá? Isso é pela suposição que a gente não tem elemento maximal. Quer dizer, que a gente tem um elemento maximal. No caso, perdão, que não temos um elemento maximal, então a gente sabe que existe um elemento que é estritamente superior a x. Ok? Então, nesse momento, a gente usou o axioma da escolha, tá? Então, foi nesse ponto que vocês verem bem que eu peguei simultaneamente vários ACs, né, e vários MGCs para várias cadeias ao mesmo tempo. Então, vocês dizem, tá, é óbvio, porque, tipo, eu posso pegar um elemento que eu quero para demonstrar algo que eu quero. E é isso que o axioma diz. O axioma da escolha diz que a gente pode pegar simultaneamente o que a gente quer, ok? Por que é um axioma? Porque matematicamente é muito difícil demonstrar isso. Quer dizer, muito difícil. Eu acho que, né, por enquanto, é impossível, até que é um axioma, né? Então, os axiomas, na teoria, eles são para demonstrarem coisas óbvias, né? Então, a gente, obviamente, logicamente, fala, a gente pode pegar elementos assim, só que matematicamente isso não é claro. E é por isso que o axioma da escolha é tão conturbado, vamos dizer, né? Tão polêmico. Ok? Então, foi nesse ponto que a gente usou o axioma da escolha. Ok? Ok, antes da gente continuar, eu preciso apresentar para vocês a noção do que é uma boa cadeia. Eu vou botar boa entre aspas, né? Porque não é um vocabulário universal, vamos dizer. Ok? Uma boa cadeia é um tipo de cadeia específico que respeita duas regras. Né? Então, se eu falar que C é uma boa cadeia, por exemplo, eu vou falar que C é bem, se eu souber escrever, bem ordenada, tá? Isso significa o quê? Isso significa que para todo conjunto, subconjunto A de C, tal que A não seja o conjunto vazio, né? Não seja o conjunto vazio, temos que A possui um mínimo, tá? Eu vou explicar isso certinho daqui a pouco. Então a gente fala que para todo subconjunto C, tal que ele não seja vazio, ele vai possuir um mínimo, né? Obviamente ele não pode ser vazio, porque senão ele não vai ter elemento. E o segundo ponto é que se temos X que pertence a essa boa cadeia, X vai ser igual ao majorante da cadeia estritamente inferior a x. Ok? Isso é a definição de uma boa cadeia. O que isso quer dizer? Uma boa cadeia C, então se a gente fizer uma flecha assim, né, C, primeiro, se temos um subconjunto A, por exemplo, eu vou fazer em cima, mas ele está superposto, né? Então se eu fizer um A aqui, né, ele é uma boa cadeia se esse A ele tiver um mínimo, ok? Então eu vou chamar ele de pequeno a, por exemplo. Né? Então, a gente fala para todo subconjunto, ele tem um mínimo. Então, por exemplo, se eu fizer outro conjunto B aqui, ele vai ter um mínimo, B. Isso que é uma boa cadeia, ok? E esse termo aqui é basicamente uma construção por etapa. Então, para cada elemento de x, ele vai ser igual ao majorante da cadeia estritamente inferior. Né? Então, se temos um x
aqui, ele vai ser o majorante da cadeia estritamente inferior. Então, ele vai ser o majorante dessa cadeia aqui, né? Essa cadeia aqui, então será C estritamente inferior a X. Obviamente, X não pertence a essa cadeia, tá? Porque pela definição ele é estritamente superior, tá? Então, essa cadeia aqui. Então, vocês veem que é uma construção também por etapas. Ok? Isso que a gente fala que é uma boa cadeia. Por que boa? Porque vocês veem bem que logicamente ela funciona, né? Você vai construindo etapa por etapa, cada um tem um mínimo, né? Cada subcadeia ela é inferior à grande cadeia. Então, isso daqui é a definição de uma boa cadeia. Ok? Então, se a gente fizer matematicamente, o que é C estritamente inferior a X? Isso é igual a um Y que pertence à cadeia, então toda essa cadeia aqui, tal que Y é estritamente inferior a X. Foi o que eu desenhei para vocês. Então teremos um y aqui, né? Para todo y no caso, né? Então o y maximal aqui, o máximo aqui, seria estritamente inferior a x, que é o majorante. Ok? Agora começando verdadeiramente a dificuldade dessa prova, eu vou precisar demonstrar um lema. Na verdade, eu tenho que demonstrar dois lemas para vocês. Esse é o primeiro, tá? Então, por enquanto, né? Deixem isso um pouquinho de lado, né? Bom, a noção de boa cadeia não, mas o lema de Zorn deixa um pouquinho de lado, então vocês notem a nossa suposição, deixa ela um pouquinho de lado. Agora a gente vai demonstrar os dois lemas que a gente vai precisar, ok? Então o primeiro lema diz que se temos C e D boas cadeias, uma é segmento inicial da outra. Bom, o que é um segmento inicial? É, é meio lógico, mas nem tanto. Então se temos duas cadeias aqui, lembre-se, eu desenho uma em cima da outra, só que normalmente elas estão superpostas, né? Então temos C aqui e temos D aqui. É isso basicamente que fala. Segmento inicial o quê? Segmento é algo que temos um limite, né, inferior e superior, né? Então se eu fizer de outra cor aqui, né, temos esses limites. E basicamente é isso, né? Se os dois são boas cadeias, a gente fala então que um é segmento inicial da outra. Então aqui claramente C é um segmento inicial de D, porque ele está no começo, ok? Só que esse lema é mais forte. Ele diz que também que D é um segmento inicial de C. Então temos que meio que uma reciprocidade aqui, tá? Matematicamente, como é que a gente escreve isso? A gente escreve, então, que, por exemplo, se C é um segmento inicial de D, isso funciona vice-versa, temos que para todo elemento X que pertence a C e para todo elemento Y que pertence a D, tal que Y é inferior ou igual a X, então, por exemplo, se temos um X aqui e um D que é inferior ou igual, né, aqui, então um Y, perdão, né, que pertence a D, isso implica que y também pertence a S. Então, basicamente é isso, né? O segmento inicial matematicamente é isso. Se temos todos os elementos do segmento inicial e os elementos de D que pertencem, que são inferiores ou iguais a todos os elementos do segmento inicial, é porque ele está no começo também, tá? Então, ele está entre esse limite inferior e esse limite superior, ok? Então, essa é a primeira condição de um segmento inicial. E a segunda condição é, obviamente, que C tem que estar incluso ou igual a D, tá? Porque senão, bom, isso não funciona. Ok? Então, isso é um segmento inicial. Como é que a gente vai fazer essa prova? A gente vai considerar, então, seja um conjunto sigma, né? E esse conjunto sigma seria o conjunto das partes G que sejam boas cadeias de C e D, ok? Então, sigma vai ser o conjunto de boas cadeias, as boas cadeias que são simultaneamente boas cadeias de C e D. Perdão, não boas cadeias. Perdão. Segmentos iniciais. Ok? Então, perdão. Que são simultaneamente segmentos iniciais de C e D. Ok? E a gente vai supor que C e D são boas cadeias. É por isso que eu confundi, perdão. Boas cadeias. Ok? Agora a gente vai notar, né, o que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que C pertence a sigma ou D pertence a sigma. Porque se C pertence a sigma, ele vai ser segmento inicial de D. E se D pertence a sigma, ele vai ser segmento inicial de C. Tá? Então pouco importa, né, se a gente mostrar que um pertence, o outro também vai pertencer. Então a gente vai se focalizar em um só.
eu vou notar que S igual a união desses elementos, né, que pertencem a sigma. Ok? Então, S seria a união dos segmentos iniciais de C e D. Primeiro, eu quero mostrar um resultado complementar, é que S é um segmento inicial. Ok? Então, que na verdade os segmentos iniciais eles são estáveis pela união. Eu vou primeiro mostrar que S é um segmento inicial antes da gente continuar a prova. Então, para mostrar isso, a gente quer mostrar que para todo elemento que pertence a sigma, né, tal que F esteja incluso em uma cadeia, então numa boa cadeia, isso implica que S também está incluso em uma boa cadeia. E assim eu vou mostrar que S é um segmento inicial. Ok, então a gente quer mostrar uma inclusão, então a gente considera um X que pertence a S e um Y que pertence a C, tal que Y seja inferior ou igual a X. Ok? Tá, se X pertence a S, isso implica o quê? Que X pertence à união dos F que pertence a sigma dos F, né? Que essa é a definição de F aqui. Então lembre-se que uma união é existe, né, um F tal que X pertença não, perdão, existe um F que pertence a sigma tal que X pertence a F, né? Porque X vai pertencer ou a F1, ou a F2, ou a F3, etc. Ok? Então essa união, obviamente a interseção seria para todos. Aqui seria um existe. Ok? Só que F é um segmento inicial de C, porque ele está incluso em C, né? Então, como F é um segmento inicial de C, isso implica diretamente, né, como y é inferior ou igual a x, x pertence a f, só que f é um segmento inicial de C, então que y também pertence a f. Ok? Então, isso já mostra que S é um segmento inicial de C e D. Ok, demonstramos isso. Então, demonstramos que, na verdade, os segmentos iniciais são estáveis pela união. Ok? Então, agora a gente pode continuar a nossa demonstração do lema. Ok, continuando, só que a gente quer uma condição de não uma condição de inclusa ou igual. Então, para a continuação do nosso lema, a gente quer mostrar que S igual a C ou S igual a D. A gente quer mostrar isso, tá? Porque se a gente mostrar que né, o seria essa condição de igualdade. Para resolver isso, a gente vai supor pelo absurdo. Então, a gente vai supor pelo absurdo, qual que é o complementar disso, né? Então, a gente suponhamos que S é diferente de C e S é diferente de D. Ok? Essa seria a negação da nossa condição aqui. Né? Então a negação de ou é e a negação de igualdade é não igual. Ok? A gente vai partir dos conjuntos excluindo uma parte. Né? Então C tirando S, né? Então seria toda uma cadeia C tirando S e D tirando S. Ok? Então se a gente fizer um desenho aqui, seria C. E aí aqui, por exemplo, temos S. E a gente quer C tirando S. Então a gente quer tudo isso daqui. Né? A mesma coisa para D. Ok? Então, eles são partes não vazias de C e D. Bom, isso é óbvio, né? Até pelo desenho vocês veem que não é vazio. Ok? E agora a gente vai usar finalmente a nossa condição de boa cadeia. Né? A gente sabe que C e D são boas cadeias por suposição no começo. Então, uma das condições de ser uma boa cadeia é que elas são bem ordenadas. Né? Então, C e D, perdão, são bem ordenadas. Bem ordenadas significa o quê? Que para todo subconjunto delas, eles possuem pelo menos um mínimo. Né? Quer dizer, um mínimo pela unicidade do mínimo. Então, a gente vai notar PC que é igual ao mínimo do primeiro, né? Então, C tirando S.
e PD o mínimo do segundo. De D tirando S. A gente sabe que existem, porque eles são boas cadeias, então qualquer parte possui pelo menos um mínimo. Ok? E agora a ideia é contradizer isso. Né? A gente vai contradizer isso. Como a gente vai contradizer isso? A gente vai mostrar que PC igual a PD, né? E que existe uma boa cadeia maior em S. Né? Então, se temos um segmento inicial comum a C e D maior, isso vai contradizer a nossa definição aqui. Né? Porque a gente vai mostrar que é maior. Ok? Então, a gente vai mostrar que PC, então o mínimo de C tirando S, é igual ao majorante de S. A função majorante de S. Né, o resultado da função majorante de S. Vocês veem bem, né? Então a gente quer mostrar que o mínimo de C tirando S vai ser esse majorante aqui. Tá? Isso no desenho é óbvio, só que a gente tem que mostrar isso matematicamente. Ok, então temos PC, que é igual ao mínimo. Isso é o que a gente já fez, né, tirando S. E temos que S é um segmento inicial de C, né, pelo desenho que eu fiz aqui. Ok? Como que eu posso mostrar isso? O meu objetivo, para mostrar que PC é igual ao majorante S, é mostrar, então queremos o quê? Queremos que a cadeia estritamente inferior a PC igual a S, ok? É isso que a gente quer. Pelo desenho aqui, se eu quero mostrar que PC igual a, então o mínimo, né, desse conjunto aqui igual ao majorante de S, eu tenho que mostrar que toda a cadeia estritamente inferior vai ser toda S, porque S é um segmento inicial. Então eu quero mostrar isso. Esse é o nosso objetivo. Ok? Tá, a gente vai considerar então um x que pertence a S. Deixa eu escrever direito. Um x que pertence a S. Tem dois casos. Né? Se x pertence a S, ou x é estritamente inferior a PC, né? Que isso é óbvio, a gente sabe que isso é verdade, então x é estritamente inferior a PC, ou x é superior ou igual a PC. Isso eu digo matematicamente, pelo desenho vocês veem que não é possível, mas matematicamente é possível. Se x pertence a S, não tem nada que diz que isso não pode ser verdade. Né? Mas isso implicaria que PC pertence a S. Né? Se x pertence a S, ele é inferior ou igual a PC, então PC pertence a S. Né? Só que S é um segmento inicial, então isso é absurdo. Então vocês veem que, na verdade, matematicamente também é meio óbvio. Ok? Então, como x pertence a S e temos x que é estritamente inferior a PC, isso mostra que S, perdão, está incluso em C estritamente inferior a P. C. Então mostramos a primeira inclusão. Só que a gente quer uma igualdade. Então a gente tem que mostrar a próxima inclusão. Agora a gente vai considerar seja x estritamente inferior a PC. Ok? Então nosso x, sempre voltar para os desenhos para a gente não se perder. Tá? Então nosso x está aqui. Tá? Então faça esse desenho. Eu fiz um pouquinho longe, mas façam esse desenho perto de vocês, para vocês sempre voltarem a ele. Então x está estritamente inferior a PC. Obviamente em C. Né? Então nessa cadeia inteira. Se x está estritamente inferior a PC, isso implica que x não pertence a C tirando S. Isso é óbvio, né? Se x é estritamente inferior a PC, ele não pertence a esse conjunto aqui. Né? Ele não pertence. Então isso implica que x pertence a S. E assim temos a nossa igualdade. Temos que C estritamente inferior a PC igual a S. Ok? Então a gente mostrou que S é a cadeia estritamente inferior a todo o PC. Então aqui é o segmento inicial. Então agora temos que o majorante de S igual ao majorante da cadeia estritamente inferior a PC. Só que lembre-se que C é uma boa cadeia. Então, por uma das definições da boa cadeia, isso daqui igual a PC, igual ao mínimo de C tirando S. Então, isso igual a PC por causa da boa cadeia. Ok? Então, a gente mostrou o que a gente queria mostrar. Né? A gente mostrou que PC igual ao majorante S. Obviamente, isso funciona para PD também, tá? Ok? A gente mostrou isso. Agora, a gente vai continuar nossa prova. Né? A gente vai considerar um S apóstrofe, então que vai ser um segmento inicial maior,
né? Então vai ser S união ao majorante de S. E o majorante S a gente mostrou que é PC. Então S união PC. Lembre-se, isso sempre funciona também com PD, tá? Eu só estou mostrando com C, mas é estritamente a mesma coisa, né, com outras cadeias. Ok? Agora a gente quer mostrar que S apóstrofe é um segmento inicial de C e D, né? Então vamos lá. C estritamente inferior a PC é igual a S. Isso que a gente mostrou. Isso implica o quê? Isso implica que S união PC igual a C estritamente inferior a PC, né? Porque a gente sabe dessa igualdade, união PC. Ok. Então, S. Então, isso daqui será S apóstrofe, né? Só que aqui a gente tem uma cadeia que é estritamente inferior a PC, mais o elemento PC. Então, isso seria a cadeia inferior ou igual a PC. Ok? E isso é um segmento inicial de C. Né? Se a gente fizer mais um desenho, eu vou fazer de novo porque ele já está meio longe no quadro. Então, se a gente fizer um desenho aqui, né? Então temos C. Se temos S aqui, né? E a gente tem, por exemplo, elementos. Então aqui temos o nosso PC. Vocês veem bem que estritamente inferior ao PC é um segmento inicial, mas o nosso S apóstrofe, então seria um que chegaria até aqui. Então S apóstrofe, ele é inferior ou igual. Ele também é um segmento inicial. Ele estaria aqui. Até aqui, no caso. Até o final. Ok? Então, temos que essa apóstrofe é um segmento inicial. Ok? Isso dá dois casos. É, isso daria, então, que essa apóstrofe está incluso, no caso, pertence a sigma, né, pertence ao conjunto dos segmentos iniciais simultâneos de C e D. E também temos que S igual a união F, né, de F pertence a sigma, pertencendo a sigma. Né? Então isso implicaria o quê? Isso implicaria que essa apóstrofe está incluso nas cadeias, nas boas cadeias, ok? Isso implicaria então que PC igual a PD, que igual ao majorante de S, né, que pertence a S. Então, o que a gente mostrou é que todos os mínimos igual ao majorante de S para todo S, que pertence a S, né? Então a gente mostrou que o majorante S pertence a S, só que isso daqui é absurdo. Porque o majorante S é estritamente superior. Então a gente chegou numa incoerência. Então isso demonstrou o lema 2, ok? Então, bem complicado, talvez eu tenha ido um pouquinho rápido, então eu convido vocês a reverem o vídeo. Não é para ter mais view, eu prometo, é para vocês entenderem bem o que eu fiz, ok? Então sempre façam os desenhos e sempre podem dar pausa, podem tentar, tentem sozinhos, tentem com outros tipos de ajuda para vocês verem bem a coerência do que eu estou fazendo, mesmo que talvez eu não explique muito bem. Eu espero que eu esteja conseguindo. Enfim. Ok, pro segundo lema, ele tem um. Ele é bem curto, né? Ele vai ser um pouquinho mais rápido de demonstrar. Eu acho. Talvez não. Enfim, ele diz que existe uma boa cadeia maximal pela inclusão. Tá? Por que eu estou mostrando ele depois? Porque a gente vai usar esse primeiro lema que eu acabei de demonstrar para vocês para demonstrar ele. Ok? Para isso a gente vai partir brutalmente pela união. Tá? Então a gente vai considerar seja grande M o conjunto das boas cadeias, agora sim, né? Das boas cadeias de E, ok? E a gente vai falar que M igual à união de todas as cadeias que são boas cadeias, né? E a gente quer mostrar, basicamente, que esse M aqui, que é a união de todas as boas cadeias, é uma boa cadeia. Ok? É isso que a gente quer mostrar. Ok. Então a gente vai considerar seja x, y que pertence a esse M, tá? Então ele vai pertencer à união das boas cadeias, né? Obviamente, a gente tem sempre que nossos C e D são boas cadeias, tá? Então isso implica o quê? Isso implica que C e D pertencem ao conjunto das boas cadeias, né? Então temos se x e y pertence a M, pertence às uniões, então temos C e D que pertencem ao conjunto das boas cadeias, tal que x pertence à primeira cadeia e y pertencem à segunda cadeia, tá? Então vou fazer
os desenhos aqui. Temos duas cadeias C e D, né? E temos o nosso X e o nosso Y. Ok? Temos isso por enquanto. Ok. Só que a gente sabe que um é segmento inicial, um é segmento inicial de outro, né? Porque eles são boas cadeias, pelo lema 2, né? Então temos que C é um segmento inicial de D, ok? Então C começa em D. Isso implica o quê? Isso implica que X e Y pertencem a D. Porque se C é o segmento inicial de D, né, então todos os elementos vão ser maiores do que C, porque C é um segmento inicial, então X e Y pertencem a D. Ok? Só que D é uma cadeia. No caso, ele é até melhor que isso, é uma boa cadeia. Mas, querendo ou não, ele é uma cadeia. Então isso implica que M é uma cadeia. Tá? Porque a gente consegue comparar todos os elementos. Bom, até aí tudo bem, a gente mostrou que M é uma cadeia. Só que a gente quer mostrar que M é uma boa cadeia. Então, ok, a gente tem que mostrar aqui então que M é bem ordenado e que M é construído por etapas. Ok, como é que M vai ser bem ordenado? A gente vai considerar então um subconjunto de M, tal que ele não seja vazio, ok? Como ele não é vazio, a gente sabe que existe um elemento nesse conjunto. Então existe um x que pertence a A, né? Existe um elemento que x pertence a A, tal que x pertença a uma cadeia, né? Isso implica que x pertence a uma cadeia, e a cadeia pertence ao conjunto das boas cadeias. Bom, até aí tudo bem, então a gente vai fazer um desenho, mais um. Então aqui temos a nossa cadeia C, embaixo temos nossa cadeia M, que seriam nossas uniões das cadeias. Temos um subconjunto, então eu vou fazer em pontilhado aqui de outra cor. O nosso A, né, e outro subconjunto aqui em C. Ok. A gente falou que tem um elemento X, que pertence a A. A gente sabe que A interseção C é diferente do conjunto vazio. Bom, aqui, obviamente, parece que é o conjunto vazio, só que finge que A está logo em cima de C. Ok? E a gente vai considerar A, um pequeno a, que seria o mínimo de A interseção C. Ok? Então, isso daqui seria... Então, temos um aqui, né? Então, temos a interseção aqui. E aqui seria o nosso A, tá? Essa é a nossa consideração. E eu quero mostrar que A seria o mínimo de A. Não o mínimo de A interseção C, mas simplesmente o mínimo de A. Porque se eu mostrar que A possui um mínimo, então quer dizer que um subconjunto de M possui um mínimo. Né? Então isso funcionaria para todo subconjunto de M. Então isso mostraria que M é bem ordenado. Então eu quero mostrar, que A seja igual ao mínimo de A. Esse é o meu objetivo. Ok, bom, como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai supor, então suponhamos, mais uma vez pelo absurdo, falei que é meio redundante, então suponhamos pelo absurdo que existe um elemento B que pertence a A, tal que B seja estritamente inferior a A. Tá? Então, desenho aqui mais uma vez. Temos C. Temos outra cadeia D. Temos um A aqui. E agora eu estou falando que B é estritamente inferior a A. Ok? Um subconjunto aqui. Pouco importa. Ok. Temos então que B pertence a M. Né? Se B pertence a M, então B pertence à união das boas cadeias. Isso implica o quê? Isso implica que B pertence a D, tal que D seja uma boa cadeia. Até aí tudo bem, né? Se B pertence à união, então B pertence ao menos uma cadeia, então eu falo que ele pertence a D, e D é uma boa cadeia. Então, temos que A pertence a C e B pertence a D. Bom, até aí foi o desenho que eu fiz para vocês. A pertence a C e B pertence a D. Ok, só que, mais uma vez pelo primeiro lema, temos que C é segmento inicial de D. Então, C é um segmento inicial de D. Ok. Como C é um segmento inicial de D, então temos que A pertence a C
e B, que é estritamente inferior a A, implica que B pertence a C, porque C é um segmento inicial de D, né? Então, se B é estritamente inferior a A, né, e C é um segmento inicial de D, então temos que B pertence também a C. Ok, então o que a gente acabou de mostrar, que isso implica que B é estritamente inferior a A e B pertence a C interseção A. Porque se B pertence a A e C, então B pertence à interseção. Só que isso é absurdo. Porque A seria o mínimo, né, de A interseção C. Então como que B pode ser estritamente inferior ao mínimo e pertencer à interseção? Então isso é absurdo. Ok? Então, obviamente, se a gente trabalhar com D também é absurdo, né? Então a gente mostrou que A igual ao mínimo de A. Ok, então mostramos que M, então a união das boas cadeias, é bem ordenado. Agora a gente tem que mostrar que ela é construída por etapas, e assim eu vou mostrar que a união das boas cadeias é uma boa cadeia também. Tá bom, então a gente vai considerar todos os elementos que pertencem à união, tal que X pertence a o majorante, né, dessas cadeias estritamente inferior. Eu quero mostrar isso. Isso é a construção por etapas. Então, rever a definição de boa cadeia, caso vocês não lembrem. Então, isso daqui que eu quero mostrar. Bom, a gente pode considerar um X que pertence a M. Isso implica o quê? Isso implica que existe uma cadeia que pertence ao conjunto de boas cadeias, então C é uma boa cadeia, tal que X pertence a C. Bom, até aí tudo bem, né? Se X pertence à união, então existe pelo menos uma boa cadeia, tal que X pertence à cadeia. Só que C é uma boa cadeia por definição. Então isso implica, pela definição, que X vai ser igual ao majorante da cadeia estritamente inferior a esse X. Ok? E agora a gente quer mostrar a igualdade. De C estritamente inferior a X a com M estritamente inferior a X. Né? Eu quero mostrar essa igualdade. Bom, C estritamente inferior a X é incluso a M estritamente inferior a X, isso é óbvio. Isso vocês fazem um desenho, até aí tudo bem, porque como M é a união de todas as cadeias, então obviamente temos essa inclusão. Agora o outro lado da inclusão é menos óbvio. Né? Então a gente vai considerar um Y que pertence à união estritamente inferior a X. Né? Tal que Y pertença a uma boa cadeia D. Bom, até aí temos dois casos, então. Temos ou D é um segmento inicial. Né? Isso implica o quê? Então, como D está incluso em C, né? Seria D, segmento inicial de C, né? Isso implicaria o quê? Como D é incluso em C, isso implicaria que Y também pertence a C, né? Porque se Y pertence a D, só que D está incluso em C, então Y pertence a C. Então isso implicaria que Y pertence a C estritamente inferior a X, porque Y pertence a C. Ok? Até aí tudo bem? Agora, se C é um segmento inicial de D, isso implicaria que Y pertence a M estritamente inferior a X, porque até aí a gente não tem nenhuma condição, né? Então, como C é incluso em D, né, temos isso daqui. Bom, até aí tudo bem, foi o que a gente partiu. Então isso implica que Y pertence a D estritamente inferior a X, né? A mesma coisa para C, só que para D. Então isso implica que temos Y que pertence a D e que Y é estritamente inferior a X, por essa definição aqui. Só que X pertence a C. E C é um segmento inicial. Então isso implicaria que Y pertence a C. Então implica que Y pertence também a C estritamente inferior a X. Ok? Como C é um segmento inicial e ele pertence a D, então ele também pertence a C. Porque C está incluso em D. Então C pertence, Y pertence a C estritamente inferior a X. Então temos a nossa igualdade. Ok? Então a gente mostrou que M é uma boa cadeia, né? Então temos X que é igual a majorante de C estritamente inferior a X, que é igual ao majorante de M estritamente inferior a X. É isso que a gente mostrou. É o que a gente queria mostrar. Ok? Então a gente mostrou que M, então nossa união é uma boa cadeia, então ela é estável pela inclusão, tá? Então quando a gente fala estável pela inclusão, ela é estável pela união, vamos dizer, pela reunião dos elementos. Então a gente mostrou que ela é uma boa cadeia, então a gente demonstrou o nosso lema 1, ok? Que é uma boa cadeia maximal pela inclusão. Agora podemos finalmente voltar para o lema de Zorn.
tá? Então, o que que a gente sabe? A gente sabe então que M de grande M, lembre-se, esse grande M será a união, é um majorante estrito de M. Bom, até aí tudo bem, a definição da nossa função majorante. Então temos que para todo x que pertence a grande M, x vai ser estritamente inferior a M de M. Ok. Lembre-se que o lema de Zorn, a gente começou pelo absurdo. A gente supõe que ele não possui elemento maximal e eu falei para vocês que a gente queria construir uma cadeia bem grande para contradizer isso. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai mostrar que existe uma boa cadeia maior, o que vai contradizer o que a gente falou. Então temos M apóstrofe, que é igual a M união desse majorante. Ok? Bom, a gente tem uma coisa que é óbvia, a gente tem que M apóstrofe não é incluso a M apóstrofe, né, tal porque M de M não pertence a M. Ok? E agora a gente vai mostrar que M apóstrofe também é uma boa cadeia. Tá? Então, primeiro, né, obviamente, M apóstrofe é uma cadeia, né, porque se temos y, se temos x e y que pertencem a M apóstrofe, isso implicaria que eles pertencem a M, né? E se x não pertence a grande M, então x que é igual ao majorante, então a gente tem que y é estritamente inferior a x. Então, M apóstrofe é uma cadeia, porque tudo é comparável. Eu passei bem rápido porque eu já fiz isso uma vez. Ok, então M apóstrofe é uma cadeia. Agora a gente quer mostrar que ela é bem ordenada e que ela é construída por etapas. Então a gente considera, obviamente, um A incluso a M apóstrofe tal que A não seja o conjunto vazio. Né? E se temos se A interseção M é diferente do conjunto vazio, isso mostra, isso a gente tem a nossa suposição que A é igual ao mínimo de A interseção M. Só que como eu mostrei pelo lema 1, isso implica que A é igual ao mínimo de A. Né? Essa é a demonstração do lema 1. Né? Por quê? Porque se temos x que pertence a M, isso implica que A é inferior ou igual a x. E se temos x que não pertence a M, x vai ser igual ao majorante de M. Né? Então temos que x é superior ou igual a A. Ok? Então A é igual ao mínimo de A. Até aí tudo bem. Então M apóstrofe é bem ordenado. Agora a gente quer que x igual a M de M apóstrofe estritamente inferior a x. A gente quer mostrar que ele é construído por etapas. Se temos x que pertence a M, isso implica o quê? Que x igual a M de M estritamente inferior a x. Ok? Bom, até aí tudo bem. Né? Se x pertence a M, né? Como M é uma boa cadeia, a gente tem isso. Né? E a gente está tentando mostrar que M apóstrofe é uma boa cadeia. Isso mostra, então, que x igual a M de M apóstrofe de x, né? De acordo com nossos lemas. E se x for igual ao majorante de M, isso implica, então, que o majorante de M igual ao majorante de M apóstrofe estritamente inferior ao majorante de M. Ok? Mais uma vez pelos nossos lemas. É por isso que eu demonstrei os lemas para vocês, para a gente passar essa etapa bem rápido. Ok? Então a gente tem que M apóstrofe é uma boa cadeia, maior do que M. Só que é um absurdo pelo lema 1, que diz que isso daqui é maximal. Então isso leva a uma contradição absoluta, então um absurdo. Então o lema de Zorn está demonstrado. Ok? Então a gente chegou no absurdo. Então se a gente voltar aqui a grande, aqui em cima, perdão. Então temos que todo conjunto indutivo possui um elemento maximal e a gente supõe que ele não possui um elemento maximal e a gente demonstrou que isso contradiz. Isso contradizeu tudo, porque a gente diz que temos uma boa cadeia que é maior que M, só que M é maximal. Ok? Então isso demonstra o lema de Zorn. É uma prova bem complicada, tá? Então vejam, revejam, tentem sozinhos. Eu espero ter conseguido demonstrar para vocês de uma maneira, é, não vou falar simples, mas clara. Ok? Então eu aceito críticas se vocês viram algum problema. Eu não tenho problema de refazer o vídeo, de aprender com meus erros.
porque eu demorei muito para aprender o lema de Zorn, então eu posso estar, é, eu posso ter errado alguma coisa, eu espero que não, mas eu posso ter errado, e eu tenho ciência disso, consciência disso, perdão. Então eu aceito críticas construtivas. Então muito obrigado por ter assistido. Boa sorte para vocês aprenderem o lema de Zorn, muito importante, muito legal e a base de muitas coisas. E isso finaliza a nossa série, ok? Então na próxima série eu vou falar um pouquinho sobre números reais, no caso eu vou falar de conjuntos de referência no geral. Então vou falar um pouquinho sobre os naturais, os relativos e etc. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.